Estamos em 2 de janeiro de 2022 e espero que a gente, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, até enquanto Deus permitir, a gente esteja aqui conversando sobre o que existe de mais importante. Gente, está muito quente, muito calor, muito calor, muito calor. Mas tudo bem, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus pelo calor, glória a Deus pelo frio, glória a Deus por todas as coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria chamar você que está aí, né, que está aí talvez distraído, que está aí talvez preocupado, que está aí talvez entristecido, que está aí talvez se sentindo sozinho, que está aí talvez desesperado, que está aí talvez com problemas que você acha que não tem solução. Eu quero chamar você a estar aqui comigo nesse momento, né? A sair, né, do foco dos seus pensamentos e ouvir um pouquinho aqui o que nós temos para conversar, né? O que Deus tem para falar através de mim nessa live. Então, que você seja abençoada nessa noite, que você seja, vamos dizer assim, tocado pela palavra, que você seja transformado pela palavra. Eu tenho certeza que será, ok? Eu quero iniciar esse momento lendo com vocês e para vocês, né? E aí eu já peço para que em nossas lives, eu peço já para que a gente possa estar estudando, não estudando, mas refletindo sobre a palavra. E é muito importante que você esteja anotando o que Deus fala ao seu coração. O propósito dessas lives não é estudar, não é discutir, né, a palavra. No entanto, é importante que a gente reflita sobre aquilo que Deus está falando conosco. E para isso, é bom que você tenha um caderninho, um bloquinho de anotações, e você esteja anotando os textos bíblicos e aqueles pontos chaves que você foi impactado com ele, ok? Para depois você refletir e isso ser guardado no seu coração de forma a produzir um efeito positivo, de forma a você poder praticar, né, depois, na medida que você for lendo e capturando a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. Eu quero ler com vocês Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Gente, isso é maravilhoso. Que coisa linda. Isaías 48. Isaías 48. Olha o que diz Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente.
seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Glória a Deus. Isaías 55, 10 e 11 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a enviei. Amém? Então, nós temos aqui três textos bíblicos que fala sobre a eficácia da palavra de Deus, de que ela é viva, de que ela é eficaz e de que ela, quando lançada, ela cumpre um propósito. Ela tem um propósito a cumprir e esse propósito é cumprido. Então, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a qual a enviei. Amém? Então, gente, a coisa mais linda que a gente pode ver aqui é o Senhor falando que tudo aquilo que ele falou em sua palavra vai se cumprir. Tudo aquilo que ele determinou em sua palavra vai se cumprir. E nós que temos o hábito de ler a palavra de Deus, a gente tem visto, a gente viu, né, que todas as coisas do passado se cumpriram. A gente tem visto que, gente, não se preocupe com o cachorro, com o latido do cachorro. Muitas vezes eu deixei de fazer live, eu deixei de fazer aquilo que estava no meu coração, preocupado com esses cachorros, latindo e aí atrapalhando o meu raciocínio. Mas eu decidi no meu coração que não vai ter nada, 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 nada esse ano que me impeça de fazer aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Nem cachorro, nem tempo, nada, nada, nem maquiagem, nem cabelo, nem roupa, nada. Aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou ouvir falar aqui para quem quiser ouvir, para aquelas pessoas que Deus toca no coração para ouvir. Amém? Então, eu quero falar com vocês, falar sobre isso, né? Sobre a força, a eficácia da palavra de Deus. A palavra fala a palavra fala que a palavra é viva. Deus fala em sua palavra. Aquilo que eu disse, eu vou cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Foi isso que Deus diz. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Eu estou decidida, queridos, decidida no meu coração a compartilhar com vocês todos os dias essa palavra, porque é ela que vai fazer a diferença na nossa vida. Não são os políticos que fazem a diferença na nossa vida, não é seu pai, não é a sua mãe, não é o seu emprego, não é nada. É a palavra de Deus colocada em prática na nossa vida que vai fazer a diferença. O ano de 2022 será um ano verdadeiramente diferente se nós tivermos como hábito ler a palavra de Deus e praticá-la. Aí sim, os políticos são importantes, inclusive a Bíblia diz que eles são escolhidos pelo Senhor, nossos pais são importantes, nossos filhos são importantes, são bênção de Deus, são herança do Senhor, nossa família, nossos pastores, todos eles são importantes, nossos amigos, tudo isso tem a sua importância, mas nada como a palavra do Senhor.
A Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, que a gente lê todos os dias, muito mais do que um livro ou uma coleção de livros, que é o que significa a palavra Bíblia. Ela é a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus para nós. Nela, Deus revela o seu caráter e os seus planos para salvar e restaurar a humanidade. E porque é inspirada por Deus, cada versículo tem o poder de nos encorajar, tem o poder de nos aconselhar, de nos corrigir, de nos convencer, de nos fazer mudar, de fazer com que nós nos transformemos. Queridos, eu era alcoólatra, eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia, eu vivia uma vida totalmente perdida nesse mundo. E esta palavra teve o poder de mudar a minha história, de mudar a minha vida, de me transformar, de me fazer uma nova criatura. Então, você pense em uma ocasião em que você leu a Bíblia, não importa a sua religião. Aliás, não é de religião que eu estou falando aqui. Aliás, eu não sou religiosa. Aliás, Jesus não veio implantar nenhuma religião aqui, Jesus veio implantar o reino de Deus. E eu quero dizer para você que, independente da sua religião, se você tem alguma ou se você não tem nenhuma, mas se em algum momento da sua vida você leu um texto da Bíblia, um texto bíblico, e considerou, e prestou atenção, e ficou atento ao que esta palavra te falou, certamente você sentiu sua mente renovada. Certamente você sentiu alegria no espírito. Ou, se você praticou aquilo que estava na palavra, certamente você viu uma área da sua vida ser transformada. Oi, boa noite, Aninha. Deus te abençoe, minha filha, seja bem-vinda. Isto aconteceu por quê? Isto aconteceu por quê? Porque você experimentou o poder da palavra. O poder da palavra de inspirar, o poder da palavra de encorajar, o poder da palavra de até mesmo desafiá-lo, constrangê-lo a mudar de atitude. É inconcebível que alguém leia e reflita na palavra de Deus e ela não cause uma transformação em algum aspecto da vida dessa pessoa, porque a Bíblia diz, Deus diz em sua palavra que seca-se a ervas e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E Deus também diz que assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Isso é Deus falando, queridos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, isto é, antes fará o que está no coração de Deus e prosperará naquilo para o que a enviei. A palavra prospera na sua vida de forma eficaz. Nós lemos lá em Hebreus que ela é viva e eficaz para nos corrigir, para nos transformar, para nos confrontar, para nos encorajar, para nos constranger do pecado. É Ele, é a palavra na pessoa do Espírito Santo que nos constrange do pecado. E a Bíblia, né? Muita gente lê a Bíblia como se fosse um livro histórico, e tem a parte histórica da Bíblia, mas a Bíblia, ela é mais do que uma história. Embora ela nos conte a história do que Deus fez,
através dos patriarcas e de tantos outros, ela também está nos mostrando o que Deus está fazendo hoje. Na Bíblia está escrito o que Deus está fazendo hoje. E na Bíblia está escrito o que Deus fará. Então, existe na palavra o escrito registrado, o passado, o presente e o futuro. Por isso que em Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz. Em Isaías diz que ela subsiste eternamente. Amém? Portanto, ela é um livro histórico e de revelação. É um livro histórico porque conta o que passou, e um livro profético porque narra, na época dela, o que iria acontecer. Muita coisa já aconteceu. Então, aquilo que aconteceu deixa de ser profético e passa a ser histórico. Mas o que ainda não aconteceu continua sendo profético e está ali e vai permanecer eternamente, porque está escrito. Amém? Então, eu quero aproveitar aqui, para quem está aí, para você dar o like, para você compartilhar com um amigo. Eu vou estar, se Deus quiser, todos os dias, até que Deus permita, trazendo uma palavra aqui para a gente estar refletindo, provavelmente nesse horário, entre 18 e 18h30 no máximo, mas eu vou me esforçar para que seja às 18 horas. E tenho certeza que vai ser muito gratificante para nós. Então, como eu estava falando sobre a parte profética e a parte histórica da Bíblia, ela é um livro histórico e de revelação, profético. A porção histórica da Bíblia nos mostra o que Deus fez pelo poder da sua palavra e através dos patriarcas e de outros, né, que estão lá. A parte profética da Bíblia revela-nos o que ele faz e fará. Profeticamente escrito no passado, hoje algumas não são mais proféticos, alguns textos, porque já aconteceram. Né? Mas tem muita coisa ainda que vai acontecer. O que Deus faz e continuará fazendo através dos seus filhos, inclusive o primogênito, Jesus. Então, antes, Deus falava através dos profetas aos patriarcas. Hoje, Deus fala através do seu primogênito, seu filho primeiro, Jesus Cristo, para nós, os seus irmãos. E para toda a humanidade, né? Mas ele decidiu fazer hoje através de nós. Somos capacitados e estimulados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Se eu estou aqui agora falando com vocês essa palavra, foi porque o Espírito Santo me estimulou e me motivou e me constrangeu a fazer aquilo para o qual eu fui chamada, que é proclamar as verdades da palavra de Deus. Então, esta palavra viva e eficaz tem tocado o coração de milhões de pessoas desde o início da humanidade. E sua inspiração levou à transformação de milhares de vidas, milhares de famílias, milhares de cidades, estados, nações, continentes foram transformados pela palavra do Senhor. Não foi pela palavra de homens, embora os homens sejam usados por Deus para proclamar a sua palavra, mas é a palavra de Deus que traz transformação para a vida das pessoas. Portanto, nesta semana, em nome de Jesus, eu posso dizer assim, em 2022, mas não, vamos ficar com essa semana. E a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Então, vamos planejar,
um futuro de 7 dias. Esta semana, em nome de Jesus, nós vamos ativar o nosso espírito e mente com o que existe de melhor na Terra, que é na Terra e nos céus, que é a palavra de Deus, que está viva e ativa, e que, se colocada em prática, estou falando aqui agora para você do YouTube, se colocada em prática, destrói as trevas com a sua luz, traz esperança para os desistidos, restaura vidas e muda o mundo. Você crê nisso? Faz sentido para você? Se você que está aí no Instagram, faz sentido, pastor Wilma. Eu creio, é isso mesmo, Rosana. Então, a palavra está viva, ele vive e a sua palavra também está viva e estará e subsistirá, a Bíblia diz, eternamente. Então, a partir de ontem, né, 1º de janeiro, que Deus colocou no meu coração, cumpra o propósito para o qual eu lhe chamei. Não tem problema. Não precisa você ter conhecimento de tecnologia. Não foi para isso que eu lhe chamei. Não precisa você saber fazer. Vai fazendo, faz. E aqui está comigo também a minha mentora, né, de marketing digital, que me ajudou muito, muito do que eu sei hoje, ou o pouco do que eu sei hoje, porque eu não fui habilidosa em aprender sobre isso, mas o pouco do que eu sei hoje, em usar uma câmera, em usar o Instagram e o YouTube, eu aprendi com ela, e eu quero agradecer a ela pelo trabalho que ela fez na minha vida. Deus te abençoe, Daliana. Então, eu quero deixar para vocês essa palavra hoje. Vamos perseverar na palavra. Adquirir o hábito, colocar como hábito todos os dias, ser a palavra a sua primeira porção na manhã, antes de qualquer coisa, antes do café da manhã, antes de você sentar para ver sua agenda, antes de você fazer, seja lá o que for, tenha como prioridade, antes de você sair do quarto, tenha como prioridade ler um texto bíblico e refletir sobre ele. E essa é a forma que Deus fala conosco, é através da sua palavra. Ele fala através da oração, fala. Ele fala através dos profetas, fala. Mas a forma mais eficaz de Deus falar conosco é através da sua palavra. Não tem como. A oração, a gente fala mais com ele do que ele com a gente, porque nós não temos o hábito de ouvir Deus falar conosco. A gente tem o hábito de falar com Deus, de pedir, de agradecer, mas não tem o hábito de parar para ouvir. Eu tenho esse hábito de, às vezes, falar uma frase para Deus na minha oração e parar e refletir, ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando comigo. Porque, irmãos, é importante a gente pedir, é importante a gente agradecer demais, mais do que pedir. Mas mais importante do que pedir e agradecer é você ouvir o que Deus está falando com você. Ouvir a direção de Deus para a sua vida. Então, se Deus quiser, ontem, hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, 6 horas da noite, eu estarei aqui ministrando uma palavra do Senhor. Não estarei ensinando, não estarei pregando, não. Eu estarei compartilhando uma verdade da palavra de Deus. Não de forma sistemática, mas aquilo que Deus colocar no meu coração para o dia. E vou fazer aquilo que Deus for me ordenando. Amém? Então, em virtude de muita gente ter dificuldade, ontem falei, né, estimulei as pessoas a estarem lendo a Bíblia todos os dias, e em virtude de muita gente ter dificuldade de ler a Bíblia,
o Espírito Santo me estimulou a estar aqui com vocês, lendo e refletindo a palavra de Deus, com vocês. A gente pode, né, juntos aqui, nas próximas lives, quando eu tiver mais, vamos dizer assim, prática aqui em mexer essas coisas, eu vou abrir para que vocês também possam compartilhar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês e também refletir junto comigo aquilo que Deus está falando ao seu coração. Por enquanto, eu vou ficar aqui sozinha, sem abrir, para vocês podem comentar, mas assim, eu vou ficar aqui sozinha, porque eu não tenho habilidade ainda em estar mexendo, e de repente pode ser que eu mexa aqui em alguma coisa e eu perca, né, a live. Então, a Daniele está me solicitando para participar do vídeo ao vivo. Eu estava acabando de falar, Daniele, eu não tenho habilidade ainda em mexer aqui nesses troços, nesses trecos. E eu tenho medo de repente, mexer e eu perder a live, entendeu? Ontem eu perdi a live, eu não consegui salvar, eu não soube salvar. Então, assim, vou aprendendo, mas eu quero fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Todos os dias vir aqui compartilhar um texto da palavra de Deus, aquilo que Deus está falando ao meu coração. E é o que Deus falou ao meu coração hoje. Eu vou encerrar a live lendo para vocês, porque assim, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Hebreus 4. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, ou intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Gente, não está saindo áudio. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Rosane, indica aí se você está ouvindo. Porque Rosane disse amém, Rosane concordou comigo, Dani. Olha aí se você não está sem áudio no seu celular. Rosane está ouvindo, Dani. E eu acho que é você que deve estar com o áudio desligado, ou baixinho, alguma coisa. Amém, glória a Deus. Então, ficamos assim. A palavra de Deus é o que transforma vidas. A palavra de Deus é o que muda realidades. É a palavra de Deus que nos encoraja, é a palavra de Deus que nos aconselha, é a palavra de Deus que nos corrige, que nos convence, que nos constrange a mudar. E é nessa palavra que a gente vai se fortalecer e fundamentar, colocar como fundamento no nosso ano 2022, para que a gente possa vencer todas as artimanhas do maligno e também para que a gente possa conquistar tudo aquilo que Deus, antes da fundação do mundo, já preparou para nós. Em nome de Jesus. Eu estarei aqui todos os dias
às 18 horas. E aguardo vocês. Mas, pastora, eu não posso às 18 horas, né? Não tem problema. Eu estou fazendo no YouTube também. Essa live está sendo gravada também aqui no YouTube, ok? E nós vamos deixar lá. O YouTube é Sem Alienação, o canal, né? Sem Alienação, 100 alienação, tudo junto. Aí, se você colocar, vai aparecer um monte de sem alienação, aí, para ser mais rápido, você coloca assim, sem alienação, lá no YouTube. Sem alienação, Wilma Costa, aí aparece. Aí, você vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é importante ativar o sininho, porque sempre que eu estiver ao vivo, sempre que eu postar um vídeo lá, você vai receber a comunicação para ver. E comenta, faz comentários, curte também lá. Assim como no Instagram, na medida em que vocês curtem as minhas postagens, as minhas lives, vocês clicam aí, acenam, vocês estão dizendo para o Instagram, pô, legal, o Instagram entende que tem alguma coisa boa acontecendo ali. E o que é que acontece? Ele vai chamar mais pessoas, ele vai distribuir a live, o vídeo, para mais pessoas. Ontem eu fiz um reelzinho, tem quase 3.000 visualizações, gente. 3.000 visualizações. Quase 3.000 pessoas receberam aquela palavra. Uma palavra simples, mas que veio do coração de Deus. E certamente pessoas foram abençoadas por aquela palavra. Então, quando você estiver assistindo uma live, quando você estiver assistindo um culto, quando você estiver ouvindo algo que realmente vale a pena, você vai ficar clicando, curtindo, compartilha com um amigo, chama alguém para vir, para participar, porque isso faz com que o Instagram, todas as redes sociais, YouTube, Instagram, quanto mais você comenta, curte, compartilha, mais ele entende que aquilo é uma coisa relevante e entrega para mais pessoas. Amém? Então, vamos ficar assim. Nós vamos estar aqui todos os dias às 18 horas. Você vai se inscrever no canal do YouTube. Lá eu vou fazer ao vivo também, todos os dias, lá no YouTube e aqui no Instagram. Mas aqui eu não vou deixar gravado, né? Eu vou no Instagram, eu vou deixar lá. Depois eu edito alguma coisa, se precisar. Eu nem sei editar ainda, mas coloco, deixo lá gravado. Você vai lá, se você não puder estar presente ao vivo, você vai lá no YouTube e assiste depois com calma, ok? É só se inscrever no canal, ativar o sininho e lá você comenta, porque isso vai nos ajudar a fazer com que o YouTube distribua o meu vídeo para mais pessoas. Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus tenha misericórdia de nós, continue tendo e nos dando graça para que a gente possa conquistar tudo aquilo que Deus preparou para nós e vencer os dias maus. Amém? E nós faremos isso. Obrigada, Ângela. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Amanhã estarei aqui de novo, 18 horas, estarei aqui de novo, falando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Deus abençoe vocês. Abraço apertado. Beijo no coração. Vão dormir com essa palavra. A palavra é viva. E quando você lê essa palavra, você leia não como um livro normal, não como uma história, mas como algo que Deus falou e ou já aconteceu e serve de exemplo para a gente, ou está acontecendo agora, ou acontecerá. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.